nome é Franciele Guerra Graff, tenho 19 anos, trabalho no mercado da minha mãe e estou cursando matemática na Unicinos. Eu sou Ana Beatriz, tenho 15 anos de idade, sou estudante e mãe de primeira viagem. Vou ser pai agora, novo. Eu sou o Adriano, eu corto cabelo, tenho 15 anos. Eu descobri que eu estava grávida com 17 anos, né? Atualmente, muitas mulheres têm esperado mais tempo para ter filhos, priorizando a vida profissional e a estabilidade financeira. No entanto, ao lado dessa característica da vida moderna, o Brasil ainda convive com o antigo problema da gravidez na adolescência. Uma parcela muito alta das adolescentes que engravida antes dos 19 anos abandona a escola sem completar os estudos. Essas meninas, com baixa escolaridade e pouca profissionalização, não conseguem se inserir no mercado de trabalho, colocando mãe e filho em situação de risco social. A gente tem uma incidência alta de gestação na adolescência, mas vem diminuindo, né? Então, se a gente comparar com outros países do mundo, a gente tem um índice maior, né? A gente vê assim, os menores estão no Japão, que é 4 para cada 1.000, e nos Estados Unidos a gente já tem uma incidência maior, 61 para cada 1.000, e no Brasil em torno de 230 para cada 1.000. Então a situação socioeconômica do país e consequentemente da adolescente influencia a alta taxa de gravidez na adolescência. Embora eu tenha diferentes aspectos de níveis socioeconômicos, eu tenho que ter situações iguais no acesso, né? Condições aos bens sociais, educação, saúde, né? Toda a questão de infraestrutura que dá qualidade de vida. E como é que foi que tu descobriu que estava grávida? Enjoo demais, muito enjoo. Aí sonolência, enjoo, sonolência, aí desconfiei, aí eu falei pra minha mãe, aí a mamãe, ele foi e falou com a avó dele, com a mãe dele. E como é que era? Tu vinha te cuidando para não engravidar? Vinha. É? O que tu vinha fazendo? A injeção de 3 em 3 meses. E aí, o que aconteceu com a injeção? Que acabou ficando grávida mesmo assim? Eu não segui a dica do médico. Então acabou passando um pouquinho do prazo para tomar a injeção de novo. E aí, como é que tu te sentiu quando descobriu que estava grávida? Sem ter nem como explicar que eu me senti, porque foi uma surpresa. Eu pensava em ser mãe, mas não tão cedo. A própria condição do adolescente, né, a sua característica de desenvolvimento psicológico, né, que tem um pensamento mágico, né, então toda a questão da maturidade emocional do adolescente ainda não é adequada muitas vezes para ele manejar com responsabilidade a sua sexualidade. Então ele é aquele pensamento assim, bom, eu sei que existe doença sexualmente transmissível, eu sei que posso engravidar, mas comigo não vai acontecer. Quando é que você desconfiou que estava grávida? Quando não veio a menstruação mesmo. Atrasou? Ela atrasou. Assim, no mesmo mês de março, eu menstruei na metade e no final de março. Em abril eu não menstruei, eu achava que tinha compensado no final de março. E na verdade não, em maio não vinha menstruação, não veio mais. Então não veio em abril e aí em maio, não, agora já tá demais, agora já vou tá fazer demais. o teste. Vou fazer o teste. E foi sozinha fazer o teste? Não, fui com uma amiga minha. Tá.
Tá. Tu usava anticoncepcional? Eu usei um tempo, só que eu sentia muita ânsia de vômito. Tá. Aí daí eu parei. Aí parou de usar. Daí eu parei de usar. Qualquer remédio pode dar azia, né? Qualquer remédio pode dar azia. Anticoncepcional não costuma dar, né? Não costuma dar enjoo, nem azia, mas dependendo da pessoa pode ter. Então é importante ter uma relação boa com o médico, porque existem outros métodos que podem ser discutidos, né? O hipotálamo e a hipófise são duas regiões do cérebro que controlam a produção de hormônios responsáveis pela ovulação. Quando a mulher toma a pílula, o anticoncepcional engana o cérebro. O corpo entende que não é preciso produzir hormônios. Assim, o cérebro deixa de enviar o comando para a liberação do óvulo, evitando a ovulação e, assim, a gravidez. A camisinha deve ser usada sempre, desde a primeira relação sexual, porque ela evita doenças sexualmente transmissíveis como a AIDS. A pílula anticoncepcional é um dos métodos mais eficazes para evitar a gravidez, mas ela deve ser usada continuamente, todos os dias, fazendo pausa somente nos 7 dias em que a mulher vai menstruar. O esquecimento de uma única pílula já coloca a adolescente sob risco de engravidar. Então, na medida que a adolescente já teve o início das suas relações sexuais, ela precisa ser apresentada aos métodos anticoncepcionais, fazer a escolha do método mais adequado para ela e ser acompanhada evolutivamente. O grande problema dos métodos anticoncepcionais é porque eles não, entre aspas, não combinam com o adolescente. O adolescente é muito imediatista, né, muito resolutivo, e os métodos anticoncepcionais necessitam de persistência, de disciplina. Pílula, né? O método hormonal, ela precisa tomar diariamente a pílula direitinho e não é bem a característica da adolescência essa disciplina. No entanto, talvez conversar com eles, apresentar os métodos e as vantagens e desvantagens de cada método para cada adolescente e ela fazer uma escolha no primeiro momento e ser acompanhada em seguida em relação a esse método que ela escolheu. A mulher pode engravidar na primeira relação sexual? Obviamente que sim. Igual a qualquer outra relação. A primeira, a última, a do meio, tantas outras, é o mesmo risco. A ejaculação fora do corpo da mulher evita a gravidez? Não, de forma nenhuma. A ejaculação externa à vagina também é perigosa. O espermatozoide pode ascender e, como só precisa de um para engravidar, é suficiente. A tabelinha é segura para evitar a gravidez? Não, é um método que tem uma eficácia baixa, né? Ele falha em 25% de mulheres que usam esse método ao longo de um ano. Então ele não é confiável para aquelas mulheres que não querem engravidar. Antes de optar por fazer o exame, quando você começou a falar com a amiga, assim, como é que eram as conversas de vocês? Eu disse pra ela, se a minha mãe descobrir que eu tô grávida, ela vai me matar. Como eu era muito nova, eu ainda tinha que estudar, né? E pulei muitas etapas. Aí ela assim, não, então tu começa a tomar chá pra descer isso uma vez. Aí eu disse, tá, então vou tomar, né? Eu tomava por água, assim, fazia um monte de chá, mas não deu certo. Tem que se cuidar com os remédios que se toma na gestação. Mesmo chás, né? Por exemplo, esse chá de canela que tomou mais para descer a menstruação. Se a pessoa está desconfiando que está grávida, é melhor não tomar esse chá de canela, né? Por quê? Porque ele pode acabar interferindo na gestação. A gente sabe que os chás têm princípio ativo. Então, cuidar com os chás, né? Cuidar com os remédios. Vocês conversavam antes sobre como evitar a gestação? Foi uma surpresa quando ela engravidou? Não, a gente conversava, porque ali em casa é só mulher, né? E a gente conversava, assim, ela sempre dizia pra mim, mãe, eu sei, coisa assim, sabe? E eu pensava que dela não ia acontecer aquilo ali. Foi uma surpresa pra mim quando aconteceu o fato, daí não adiantava, né? Tinha que sumir. Como é um assunto difícil, né? Às vezes o que se faz? Dá o recado uma vez, faz a tal da conversa e pronto.
Nunca mais fala no assunto. Ou encontrar, vou levar minha filha no médico, ainda tem isso, né? A menina vai, o menino não vai. E aí o que acontece? A menina recebe uma aula, informações, né? Acesso a essas informações e os pais, bom, já fiz a minha parte. E não é bem assim, né? A coisa é contínua, é contínua. E tu teve medo de ser rejeitada? Tive muito medo, porque ia ser sim, um constrangimento para a família, que apesar de eu ser muito nova, aí eu achava para mim assim, que mais o meu pai ou minha avó, porque é como ela sempre falou, que não pensava que eu ia ter filho tão cedo. E qual foi a fase mais difícil assim para vocês? Teve alguma fase mais preocupante? Foi o início, quando eu soube que ela estava grávida, e depois quando ela ganhou, né, que a Franciele teve depressão pós-parto. Isso foi uma fase super difícil, assim, pra mim, mãe, né, que tive que contornar a coisa. Infelizmente, depressão pós-parto é uma coisa relativamente comum, né? E as mulheres acabam sofrendo muito. Tem aquela coisa de que, o neném é uma maravilha, né? Todo mundo vem em Paparica, que lindo, que lindo. Mas a gente sabe que muitas vezes não está sendo tão fácil nem tão bonita a situação para a mãe, né? Nós temos um incentivo à maternidade, né? Se for olhar qualquer propaganda de maternidade, assim, é tudo muito lindo, né? Todo mundo, propaganda do Dia das Mães é maravilhoso. Então, assim, ninguém fala do lado difícil da maternidade, do que se perde, só se fala, assim, uma coisa um pouco idealizada, né, da situação. Eu tô aqui com a Eduarda, eu tô nos nervos, porque ela chorava e eu não tinha leite. Eu não sabia que assim, o leite estava sustentando ela. Não tava, na verdade, não tava sustentando ela. E ela chorava. Eu disse, eu não aguento mais, tô ficando louca. Aí a mãe disse, quer saber uma coisa? Eu vou ir no médico. Vou levar a Eduarda pra lá, vamos ver o que tem essa criança, porque ela só chora e tava vomitando. Aí tá, a gente levou no médico, a médica disse, mãe, tu tem que tomar um remédio pra descer o teu leite, né? Já estava tensa, né? Teve parto, então teve toda uma mudança hormonal de novo, porque sai a placenta, os hormônios mudam, então ao invés de ter que sustentar o nenê dentro da barriga, agora tem que sustentar o nenê fora, né? Então toda essa mudança de hormônios já deixa muitas mulheres, que a gente chama de blues pós-parto. Então, o blues pós-parto deixa as mulheres um pouquinho mais quietinhas, né? Podem até parecer um pouquinho mais tristonhas, sem um pouco de energia, né? Que não chega a ser uma depressão, que é pior que isso. Tô na barriguinha da mamãe. Depressão pós-parto em gestantes, em geral, varia de 4% a 9%. Em adolescentes, chega a 57%. E isso, a depressão pós-parto, tem consequências seríssimas para o vínculo da mãe com o bebê. E esse vínculo mãe-bebê ali no início, nos primeiros meses, é fundamental para a saúde mental desse bebê. Tá atento para a depressão pós-parto, monitorar, encaminhar para tratamento quando necessário. E aí entra muito o papel dos pais desse adolescente, de dar o apoio que eles precisam, né? Porque vão precisar, mesmo que eles tenham toda uma postura dizendo que não, né? Por trás ele está fragilizado e precisando de ajuda. A gravidez antes dos 19 anos faz com que a jovem tenha que enfrentar ao mesmo tempo as mudanças trazidas pela gestação e as transformações típicas da adolescência. Isso representa uma sobrecarga física e emocional muito grande. O que você pensa sobre gravidez na adolescência? Eu tenho um rapaz de 16 anos que eu digo para ele é que ele tem que ver se ele tem a possibilidade de criar uma criança. Se ele vai querer largar os estudos para ir tomar de conta de uma família agora. Namorar deve ser normal, é saudável, mas tudo tem seu tempo. Eu acho assim muita responsabilidade dos pais, né?
Nova demais já atrapalha, né? Acaba com a vida, assim, um pouco, não pode sair. Atrapalha muita coisa, menino novo. É só pra... Tem muita responsabilidade. Eu nem penso nisso. Acho que tanto ia atrapalhar, entre aspas, né? Porque uma criança sempre é bem-vinda. Mas ia atrapalhar minha profissão, ia atrapalhar meus estudos, que eu pretendo me formar, né? O desfecho da gestação não é ruim, do ponto de vista biológico. Do ponto de vista social, a gente sabe que assim, ó, as mães acabam largando o colégio, então elas ficam com menor escolaridade. Isso vale para os meninos também, que os meninos que acabam assumindo aquela paternidade têm que trabalhar, né? Então acabam também, às vezes, não estudando. Então isso mundialmente a gente vê nos estudos. E como é que está sendo a faculdade, sendo mãe solteira, né? Tendo a Duda para cuidar? Quem cuida é minha mãe, né, pra me estudar. Tá. Mas tá sendo tranquilo, porque quando eu preciso fazer algum trabalho, assim, ela cuida, não tem problema. E agora a Duda tá indo no final de semana com o pai dela, então eu já fico mais vaga pra fazer minhas coisas, assim. Tá tendo muito apoio da família, então. Como é que foi, Dona Maria, para a senhora quando a senhora descobriu que a Beatriz estava grávida? Eu não gostei muito bem não, mas deu para passar, né? Porque a gente tem que aguentar tudo, né não? Aí não deu muito, mas também deu para resolver o problema. Do que a senhora não gostou? Não queria nada, queria para ela assim, para se estudar, para se formar, arrumar um bom emprego. Isso eu queria para ela. E a senhora costumava conversar sobre essas coisas assim, de gravidez? Com ela? Eu costumava conversar. Eu dizia, Bia, não é assim. Os homens só querem se aproveitar. Você tem mais é que estudar, se formar, mas não é assim. Mas que não, quando eu pensei que não, ó. A senhora já imaginava que ela pudesse ficar grávida, não, muito nova? Nunca pensei. Então a senhora esperava que a Beatriz pudesse estudar um pouco mais? Eu esperava. E até que série que a Beatriz estudou? A Beatriz tá fazendo a 7ª, né, Bia? Fazendo a 7ª e a 8ª série. Supletivo. O supletivo que ela tá fazendo. Se uma menina da classe média engravida na adolescência, é muito comum que vá ao abortamento. Porque o bebê, a maternidade, nessa idade, para elas, que às vezes foi um equívoco, né, um descuido, vai ser um estorvo. Porque ela tem outros projetos de vida. Ela quer fazer faculdade, ela quer fazer um mestrado, um doutorado, ela tem outros projetos de vida, né? Os rapazes também. Neste nível que nós trabalhamos no SUS, que é onde existe o maior número de gestação na adolescência, porque elas até escondem a gravidez para não serem obrigadas pelos pais a fazer o abortamento. E os pais ficam sabendo que elas estão grávidas lá pelo 4º, 5º mês, né? Então, os projetos de vida são outros. Este é um fator. O segundo fator, que é uma adolescência com características diferentes da classe média. É uma adolescência que tem duração, às vezes, de 2 anos. A outra situação que nós achamos que é um fator muito importante é a transgeracionalidade. Como a mãe dela teve bebê com 14 anos, a vovó dela teve o bebê com 15 anos, a tia dela teve o bebê com 13 anos, ela segue o mesmo modelo. Isso é o fator transgeracional. Acho que é um dos fatores mais fortes na gestação na adolescência. Meu primeiro pensamento foi assim, legal, vou deixar de ser filha para ser mãe, mas ao mesmo tempo eu fiquei, poxa, eu vou ter que parar um monte de coisa na minha vida para poder cuidar do meu filho. Minha mãe falou, Adriano, tu vai ser pai agora, aí tá muito novo, tem que curtir tua vida ainda mais. Eu, não, mãe, Deus quis mandar, né, aí não tem que receber. Deus quis, né? Sim. Não podia era
deixar para abortar. Eu não gosto não. Em nenhum momento, então, tu pensou em abortar? Não. Só esperar a vir e esperar nascer, né? Entendi. E criar com, né? Um jeitinho, todo jeitinho dá para criar, né? Então tua mãe foi decisiva para não se fazer o aborto. Uhum. Ela disse que não, que como ela teve, eu também teria que ter, né? Eu disse, mãe, mas os outros vão ficar falando, né, e tal. Ela disse, não tem essa. Se tu fez, agora tu tem que assumir o que os outros vão falar. Tu diz assim, não é tu que me paga minhas contas, não é tu que vai criar a criança, é eu, minha mãe vai me ajudar, então não tem. Então eu toco nesse assunto do aborto porque o aborto é uma questão central para a gente melhorar a saúde no Brasil. Tá? Então, é extremamente comum que moças, especialmente jovens, né, se coloquem em situações, um contexto em que não conseguem levar adiante a gestação e optam pelo aborto. Só que o aborto é ilegal no Brasil. Então, elas optam por fazer em casa, com formas precárias, medicamentos precários, em que acaba levando a muitos acidentes, quando não a morte da moça, né? De fato, é uma das principais causas de morte de jovens mulheres. Então ela se descobre grávida, demora a procurar o serviço, porque por uma série de motivos ela tem que negociar com o companheiro a gestação, ela tem que negociar com os pais a gestação. Não é raro que ela seja colocada, não é raro que ela seja colocada para fora de casa, não é raro que ela sofra abuso físico do companheiro, negação por parte do companheiro ou abandono. Não é raro que essas pessoas proponham o abortamento. O aborto é uma sombra na gravidez da adolescência, né? E tudo isso vai ser fruto de negociação dos 3 primeiros meses. E o pré-natal? O pré-natal ela fez todinho, na Angelina Rosa. Fez do começo ao fim, o último ela vai fazer terça-feira agora, né, Bia? Que ela vai bater, saber o que é. Ah, saber se é menino ou menina. Saber se é menino ou é menino. Todas as consultas eu vou, não falta uma. Porque eu gosto assim, tem das consultas, assim, falar com o médico, pra ver como é que tá ele e tal, tudo. Saber que assim, tá tudo bem. Eu sou muito preocupado com ela. Que graças a Deus, né, tudo tá indo certo. Aí hoje faz 8 meses e umas 2 semanas. Aí agora eu tô só esperando a hora de nascer, né? Sim. Que aí é um começo, né? E o que tu imagina, que vai ser menino ou menina? Eu não tenho preferência não. O que vem seja bem-vindo. Vindo com saúde e felicidade é o que basta. Só engravida quem tem saúde. E eu acho que é assim que a gente tem que encarar a gravidez, para que aqueles pais possam gostar do filho. Que o filho acrescentou coisas na vida dele e não tirou coisas. Agora vamos ser felizes, nós 3 juntos. Fica assim mais com vontade assim de viver, sabe que tem aquele pra cuidar e rapaz, é muito bom. Eu acho que a minha gravidez foi saudável, assim, desde o momento assim, que eu contei que eu tive apoio de todo mundo, dali tu se sente confiante, né? Que tu tem que carregar aquela criança, tu tem o dever de ela nascer bem, em um meio familiar bem. O Ser Saudável está disponível em nosso site. Visite www.tvbrasil.org.br/ser saudável.